Atualização, então, Bizarra, a respeito do caso Cláudia Lobo. Bom, a defesa, a novidade de ontem para hoje é que a defesa, são 3 advogados, doutor Leandro, doutora Vanessa e doutor Lucas, eles entraram com um pedido, e o judiciário vai avaliar isso nessa quarta-feira, com um pedido de liberdade de Roberto Franceschetti Filho. Opinião, Bizarra e Café, dificilmente isso deva ser concedido. Por quê? Porque ainda antes da prisão, o presidente afastado da APAI, ele tenta dificultar e direcionar as investigações. Por essa razão, ele solto pode comprometer essas mesmas investigações. Por essa razão, o judiciário, então, teria elementos para não conceder. No mais, o conjunto probatório que é bastante consistente. A defesa, um pouco antes, né, isso aconteceu por volta de 10 horas da manhã, num escritório na região central, os 3 advogados concederam, então, essa entrevista coletiva com versões, evidentemente, conflitantes com tudo aquilo que apurou a Polícia Civil. Tá tudo correto. O exótico seria se nessa entrevista coletiva eles dissessem que o cliente deles é culpado. Então tá tudo certo, a defesa tá no papel dela e é assim que a banda toca. O rito é exatamente esse. Bom, vamos comparar as versões. Aquilo que disseram os advogados de defesa com aquilo que apurou a Polícia Civil. Polícia primeiro, por uma ordem cronológica, até pelo resultado, né? Pelas manifestações. Polícia Civil primeiro. Para a polícia a situação é a seguinte: Cláudia sai da rua Rodrigo Romero, 12h57 da manhã, ela é vista pela última vez, ela pega o carro, passa, acessa Nações Unidas, passa pela Avenida Nuno de Assis e ali perto de um prédio da prefeitura na quadra 14, bem pertinho também de um posto de combustíveis, ela e Roberto se encontram. Ela o pega, ela o busca nesse local. Em seguida, os dois vão até a quadra 2 da rua Maestro Oscar Mendes, no Jardim Pagani. O carro para ao lado de um terreno baldio e ali, segundo a polícia, teria sido o momento em que Roberto saca essa pistola e atira, dá um único tiro na Cláudia, um pouco depois deles terem trocado de lugar. Eles trocaram de lugar, o Roberto sai do banco do passageiro, assume a direção e a Cláudia vai para o banco de trás. Segundo a defesa, Bizarra e Café, e agora é a versão da defesa, Cláudia sai, encontra Roberto como previamente já estava combinado, e aí eles passam ali na quadra 2 da Maestro Oscar Mendes, e ali Roberto assume a direção do carro para se passar por um motorista de aplicativo, porque em seguida os dois teriam ido até o Meridota para entregar uma quantia em dinheiro para alguém cuja dívida foi feita por um parente da Cláudia Lobo. E aí, segundo a defesa, feito isso, Cláudia traz Roberto de volta, o deixa de novo na Nuno de Assis, perto de onde o carro dele está, inclusive ele, Roberto, faz ali o abastecimento, abastece o carro dele, teriam imagens de câmeras de segurança para provar essa situação, que ainda não foram apresentadas, e depois Roberto volta para a sede administrativa da APAI. Importante lembrar que a defesa trata o caso ainda como um desaparecimento, ou seja, para a defesa, a Cláudia está por aí e pode aparecer a qualquer momento. Polícia. Roberto sai ali da quadra 2 da rua Maestro Oscar Mendes, roda 7 quilômetros com o carro branco, com a Spin branca, com Cláudia já sem vida no banco de trás. Ele vai então até esse complexo de campos e lá ele encontra o funcionário cuja ascendência Roberto tinha sobre esse homem. Os dois são conhecidos, são da mesma cidade, tanto que o Roberto o contrata e o coloca no setor de compras e de transporte, e o funcionário é surpreendido, porque afinal de contas no banco traseiro daquele carro existia um corpo. E ali o funcionário, né, acaba colocando fogo naquele cadáver, com a participação ali, né, em todo esse ato do próprio Roberto, e há esse depoimento que, embora seja um participante de tudo que aconteceu, esse depoimento é testemunhal, ou seja, há uma colaboração com as investigações. Aí, o corpo já incendiado, os dois saem dali, segundo a polícia, da seguinte maneira: Roberto, ele volta com o carro da APAI e o funcionário com a Spin branca. Num certo momento, pouco depois da saída ali do complexo, eles tentam abandonar a Spin, mas essa intenção não deu certo. E aí, o funcionário entra pela Bauru Marília, vai até a Alameda Três Lagoas, no Vila Dutra, e lá abandona o carro, inclusive com a chave no guarda-sol. Roberto, como o telefone dele foi rastreado ali naquela região, Roberto teria ido buscar o tal funcionário que o ajudou na ocultação de cadáver. Para a defesa, isso não aconteceu. Para a defesa, Cláudia desaparece pouco depois de trazer Roberto de volta até a Avenida Nuno de Assis, no local onde eles acabaram se encontrando momentos antes. Ou seja, a defesa vai insistir no fato de que aquele dinheiro que saía das contas da APAI, entrava nas contas do Roberto e depois iam parar na conta da Cláudia, teriam sido utilizados para pagar dívidas de um parente da Cláudia com algum tipo de credor que não se sabe quem é.
A defesa, Café e Bizarra, para finalizar, ela está utilizando um instrumento que é muito importante. Chama-se investigação defensiva. Isso existe desde 2018, foi uma regulamentação da própria OAB com base em regras que já existiam. E aí, com base nessa investigação defensiva, a defesa precisa provar que, de fato, poderia haver uma terceira pessoa dentro do carro, como foi mencionado ontem na entrevista coletiva, que, de repente, a versão da polícia ou as apurações da polícia ou o conjunto probatório da polícia não bate com a versão da defesa. Enfim, é uma situação que deve persistir. Lembrando, Polícia Civil tem um conjunto probatório, tem questões técnicas, científicas, tem um depoimento testemunhal daquele homem que inclusive ajudou a colocar fogo no corpo, que depois volta lá 4 dias depois para eliminar os últimos restos. Então a polícia tem um conjunto probatório já divulgado. A defesa, por enquanto, tem apenas, então, somente uma versão. Precisa provar tudo aquilo que falou em entrevista coletiva. E para fechar definitivamente, muita gente me perguntando por que o tal funcionário não está preso, já que ele confessa que ajuda Roberto, coloca fogo no cadáver e ajuda a ocultar o corpo de Cláudia Lobo. A explicação, infelizmente, é aquilo que, lamentavelmente, diz o nosso ordenamento. O crime de ocultação de cadáver, quando não está relacionado com a morte, ele é praticamente nada. A pena para ele é de 1 a 3 anos apenas. Ou seja, pena inferior a 4 anos de prisão. E aí tem também a questão da fraude processual, porque o funcionário em questão, ele teria tentado adulterar o ponto de desova do cadáver da Cláudia, e aí ele tem então a fraude processual. Mas são crimes que não fazem parte do rol de delitos que embasam os pedidos de prisão ou temporária ou preventiva. Por essa razão, ele está solto. Os nossos legisladores, não é? Entenderam que o crime de ocultação de cadáver por si só, ele não se sustenta ou não serve de argumento para um pedido de prisão preventiva ou temporária. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter esse confronto de versões. A Polícia Civil segue aguardando apenas alguns laudos para preencher, né, algumas lacunas que já estão provadas dentro desse conjunto probatório, e a defesa vai fazer o papel dela. Vai, com base nessa investigação defensiva, tentar desconstruir tudo aquilo que a polícia já produziu. Ou seja, o período de embates, meus caros, já começou. Vamos seguir então, né, no caminho natural, né, e para quem às vezes não entende desse mundo jurídico, o advogado é o padre do réu, né, quer dizer, ele pode até saber tudo o que está acontecendo, mas ele vai construir uma versão. Isso faz parte do sigilo entre o cliente e o advogado, e morre ali, e é assim que as coisas acontecem. Como ele não é um réu confesso, a linha de defesa vai ser exatamente aquilo que o Colim acabou coletando, né? Então muita gente às vezes fala, poxa, mas o advogado tá conivente. Então é o papel dele, né, Colim? Só pra gente finalizar, né? Sim, é o papel dele, tá tudo no lugar, Café. É assim que acontece, as coisas são assim. A defesa traz uma versão, ela é aparentemente inconsistente, ela carece de provas, quando principalmente confrontada com as provas que já tem a Polícia Civil. Ou seja, tá tudo no lugar, e aí tem para hoje essa situação, né? A análise do judiciário, por parte do judiciário, desse pedido de liberdade já impetrado ontem, pelos advogados de defesa de Roberto Franceschetti Filho. E a gente aguarda agora ansiosamente os resultados do DNA, né, Colim? Pois é, mas é aquilo que já está provado, Bizarro. É importante lembrar o seguinte, o laudo é uma prova técnica, mas o depoimento desse homem que ajudou, esse homem estava lá, ele recebe o Roberto, tem um corpo no banco traseiro, isso conta muito. Conta. Tem um peso, tem uma validade. Mas para a família, talvez, para a família também ficar em paz, né? Quer dizer, a comprovação do DNA, para ter pelo menos um rito aí de passagem, eu acho que também é importante. A gente vai acompanhar, sem dúvida. Lembrando, viu, que na segunda-feira teve sim, eu confirmei ontem com a Isabel, que é assessora de comunicação da PAI, teve a eleição lá na PAI, a Maria Amélia Ferro, voluntária, assume a presidência da entidade e, portanto, vai dar continuidade ao trabalho, e a gente sempre aqui tem separado esse fato das pessoas físicas com a pessoa jurídica da PAI. Nós temos que proteger essa entidade que atende milhares de pessoas durante o ano e faz um trabalho excepcional com 300 funcionários, muita responsabilidade ali para a gente deixar a entidade nesse momento na mão. Então a gente vai sempre valorizar isso.